Shabbat Shalom, cara. Esse charralito foi muito boa, essa paraxá. Cara, muito boa. A questão ali da Torá, ali do literal, eu até consigo pegar um pouco, mas essa questão do hebraico, da gematria, dos valores numéricos, de conectar isso com os profetas, com a Brit Hadashah, com o Yeshua, eu tive um pouco de dificuldade com isso, cara. Eu tenho uma solução para você. Aqui na Sina nós temos Conexão Torá. Nós estamos com o Moré Eliezer nessa modalidade, duas modalidades. Mas neste curso, no caso, você vai poder se aprofundar mais na gematria, no que foi ensinado por Yeshua e os profetas, tanto o Brit Hadashah, o Tanakh, todas as escrituras. E você vai poder saber melhor como lidar com gematria, com a raiz das palavras, como encontrá-las no texto, como identificá-las. Então você pode fazer a inscrição nesse curso Remes, que seriam 4 aulas por mês. O Moré Eliezer vai estar te dando todo o apoio, claro, vai responder sua dúvida. Ele sempre responde uma dúvida no final do vídeo. Então, pode ser que a sua pergunta seja escolhida e seja respondida. Caso você não possa, tem o nível Pechat, que é um pouquinho menos, são 2 vídeos. Não sei qual que é a sua disponibilidade, né? Porque no Pechat são 2 vídeos, e no Remes são 4. Mas eu tenho certeza que no Remes você vai ter um aprofundamento de Torá, cara, eu consegui compreender as coisas. coisas Se você mais tem complexas. desejo mesmo de se aprofundar na Torá, o Remes é o curso indicado para você. Baruch Hashem, cara, você mesmo. E você pode tanto assistir pessoalmente, como você pode também acessar pela internet. Nossa, muito bom, muito bom. Baruch Hashem mesmo. Baruch Hashem. Muito obrigado. Nós temos a videoaula lá, acessa lá que você vai aprender. Shalom Aleichem, grande prazer estar com você mais uma vez. Queremos agradecer de coração por esta oportunidade que nos é concedida para falar da palavra de Deus. Em especial, no santo dia de Shabat, sinal da aliança entre Deus e o seu povo de Israel. A paraxá desta semana, Vaikra, e chamou, está no livro de Levítico, capítulo 1, do verso 1 até Levítico capítulo 5, verso 26. Nos diz assim a palavra de Deus. Vaikra el Moshe vaidaber Adonai, elai meochel meod lemor. No nosso idioma, e chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. O texto de Levítico nos traz importantes ensinamentos. Estes primeiros capítulos dizem respeito aos sacrifícios e a maneira de se buscar a expiação segundo a determinação do Eterno, palavra deles que se cumpriram, palavra do Eterno que se cumpriu, mediante o exercício e autoridade de Moshe Rabbeinu, de Moshe, nosso mestre, servo do Senhor. O livro de Levítico, no capítulo 1, partindo do verso 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado, vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação oferecerá,
de sua própria vontade perante o Senhor. O que nos ensina estes primeiros versos? Que Deus, ao instituir através de Moisés e o serviço dos levitas, os sacrifícios que operariam mesmo como sombra em favor da expiação dos pecados dos filhos de Israel, requeria do povo que de coração pudesse ofertar ao sacerdote. No entanto, o animal que traria a expiação mediante o derramamento de sangue, o animal imolado, nos diz a palavra de Deus que ele deveria ser um macho sem defeito. É importante atentar aos requisitos de Deus e a importância aos seus olhos quanto à pureza, quer seja do animal oferecido em holocausto, como também da intenção do coração do homem que buscava a expiação pelos seus pecados, valendo-se do serviço do sacerdote. E isso me traz à mente um personagem importante, Yeshua. No livro de Isaías, no capítulo 53, muito conhecido de todos os nossos amigos com certeza, verso 3 nos diz assim, falando de Yeshua, o Cordeiro de Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Nós vimos no livro de Vaikra, primeira palavra desta porção e deste livro de Levítico, que o animal que morria em favor do homem e para a expiação dos seus pecados deveria ser sem defeito. Da mesma forma, nos apresenta o profeta Isaías falando a respeito de Yeshua, que foi levado ao matadouro como uma ovelha perfeita, imaculada, que não abriu a sua boca diante da responsabilidade, da dor que estaria por enfrentar, em favor do perdão de nossas transgressões. Nos diz a palavra de Deus que sem derramamento de sangue não há expiação. No entanto, também diz o livro de Hebreus que onde há oferta pelo pecado, e a oferta é feita com sangue e sangue sem culpa, não existe mais a necessidade de sacrifício. Os sacrifícios realizados na antiga aliança apontavam para um sacrifício perfeito, um sacrifício aceitável da parte de Deus. Porque nos diz a Escritura, pela palavra dos profetas, que Deus diz: sangue dos cordeiros não me agrada, nem milhares deles sendo mortos. No entanto, aprouve a Deus o sacrifício de seu Filho. Nos diz a palavra em Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem veio a expiação. Nos diz mais a palavra de Deus, que Deus, o Eterno, entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A vida eterna veio através da morte de Yeshua, com o derramamento de seu sangue. Yeshua tornou válidos os sacrifícios realizados na antiga aliança em prol do povo de Israel,
porque caso contrário todos eles estariam perdidos. Mas a pergunta que vem à tona em todos os momentos de nossa existência é: até onde somos gratos e até onde valorizamos a morte de Yeshua e o amor dele quando por nós se entregou? Até onde valorizamos o fato dele ainda hoje ser aquele que intercede diante de Deus em nosso favor quando de joelhos suplicamos por misericórdia? O livro de Hebreus, capítulo 9, nos diz assim a respeito do Mashiach Yeshua: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus, purificará vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Qual a intenção, qual o propósito de Deus que nós entendemos através desses versos? Servir ao Eterno. Servir ao Eterno numa condição de santidade, numa condição de pureza, e para que isso pudesse acontecer, registra o livro de Vaikra, o livro de Levítico, os sacrifícios que outrora eram feitos. A pergunta é: quantos animais morriam para que o homem pudesse alcançar condição necessária para se apresentar diante de Deus? Nos é dito na Escritura que um cordeiro era imolado pela manhã, outro cordeiro era imolado pela tarde. Quantos animais perderam as suas vidas na inocência, sendo estes puros, para que o homem pudesse ter acesso a Deus? E quanto mais será necessário providência da parte de Deus para que nós entendamos que, como a morte entrou por um homem e a vida veio através de Yeshua, nós só podemos e temos direito ao acesso a Deus através de Yeshua, nosso Mashiach, o Filho do Homem que há de vir. A gratidão é muito importante. Deus tem prazer em que se lhe obedeça. Yeshua se entregou para que nos fizéssemos exemplos em santidade e amássemos a Deus de uma maneira suficiente a cumprir com os seus mandamentos, a honrar o propósito da ética, da moral, a buscarmos de alguma maneira melhorar o direito que não temos à vida eterna, o direito a esta vida. Deus é infinitamente misericordioso. E até no último suspiro de Yeshua, nosso Mashiach, quando sentindo as dores e a agonia da morte, ele ao Eterno se dirigiu e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Tomando ciência e consciência que sempre teve, o Filho do Homem, nosso Mashiach, lhe disse: não se cumpra a tua vontade, não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade, ó Deus. E diante disso, o Filho do Homem, respeitando a vontade de Deus, de braços abertos, entregou a sua vida por nós. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 18, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aqui está o propósito: padecer em favor dos pecadores, um homem justo pelos injustos, que disse ao Eterno: se cumpra a tua vontade e não a minha, para nos levar até Deus. A aproximação, a reconciliação nossa para com Deus, da humanidade para com Deus, dos filhos de Israel para com Deus, só se tornou possível mediante a vontade de Deus que fora cumprida. Outrora, aqueles sacrifícios registrados nesta paraxá apontavam para um sacrifício maior, a expiação que viria através de Yeshua, nosso Mashiach. E Yeshua, o judeu, novamente, cabe-nos de uma maneira introspectiva refletir até onde vai a nossa gratidão.
Até onde vai o nosso testemunho? Porque não é somente expressar com nossas palavras, mas principalmente manifestar com as nossas atitudes, no nosso dia a dia. Um título de um autor famoso diz assim: quem sou eu quando ninguém está olhando? A pergunta é: quem é você em todos os momentos da sua vida? Quem sou eu? Quem somos nós? O que Deus espera de nós, se não obediência para o nosso bem, para a nossa segurança e para a vida futura? Deus nos ama de uma maneira inconfundível, de uma maneira suprema, de uma maneira que não conseguimos e jamais conseguiremos descrever ou entender. Deus nos ama por toda a nossa existência. Sejamos gratos a Deus pela misericórdia, pelo sangue de Yeshua, e que o nosso testemunho faça valer o sangue tão precioso de um homem sem defeito, que trouxe a nós a segurança de vida para o amanhã. Que Deus possa nos abençoar e que o nosso testemunho possa brilhar como uma luz colocada sobre a mesa. Shalom Aleichem, Lehitraot, até a próxima oportunidade. Hashem el geis